Os vírus são micro-organismos constituídos por um ácido nucleico, circundado por uma cápsula proteica. O ácido nucleico pode ser RNA ou DNA, mas nunca os dois juntos. A cápsula proteica é chamada de capsídeo. Em vírus mais complexos, ela apresenta outros compostos, como lipídios e hidratos de carbono. Cada partícula de vírus, quando completa, é chamada de virion. Os vírus são micro-organismos menores que as bactérias e pouco maiores que as macromoléculas das células proteicas. Podem variar de 15 a 350 nanômetros e por isso são filtráveis, isto é, passam pelos filtros de porcelana que possuem diminutos poros que retêm as bactérias. Os menores vírus são geralmente esféricos ou têm 8 lados, e os maiores geralmente são aqueles que têm 20 lados. Alguns vírus são mais dotados, têm a morfologia mais complexa, ou seja, eles têm cauda e cabeça, que é o caso dos bacteriófagos. A replicação dos vírus ela só pode acontecer dentro de uma célula hospedeira. Ela se divide em 4 etapas. A primeira etapa é a absorção, que é quando o vírus se fixa na superfície da célula. A segunda etapa é a penetração, que é quando o ácido nucleico, que é o DNA do vírus, ele entra no interior da célula e a cápsula fica fora. A terceira etapa é a eclipse, que ocorre a replicação do DNA e a montagem de uma nova cápsula. O vírus ele usa as organelas da célula para produzir novos vírus. E ele produz proteínas e produz novos vírus com isso. A quarta etapa é a liberação, que é a célula é destruída e os vírus são liberados no organismo. E podem causar novas infecções. Principalmente nas células animais, ocorre a penetração do vírus completo, desintegrando-se a cápsula anterior delas. O DNA liberado sofre replicação e transcrição, formando um RNA mensageiro que, utilizando os ribossomos da célula, produz as proteínas para a montagem da cápsula. Nos chamados retrovírus, o material genético é o RNA, como é o caso do HIV, vírus da AIDS. Nesses vírus, aparece nas células, imediatamente após a apresentação do vírus, a transcriptase reversa. O que é a transcriptase reversa? É uma enzima que produz um DNA de fita dupla a partir do RNA. Após a replicação, o DNA volta a produzir o RNA viral. Viroses são doenças causadas por vírus. Estes micro-organismos são parasitas intracelulares, obrigatórios de células vivas, no caso das células dos seres humanos. Quando parasitam as células humanas, fazem com que elas deixem de suas funções normais, fazendo com que elas fabriquem mais vírus. Passam a usar a célula de produção, para a produção de novos vírus, e são numerosas as doenças causadas por eles. Entre elas são resfriado, rubéola, dengue, febre amarela, hepatite, etc. É só isso? Valeu aí, galera! Não. Consegui! Acabasse? Já, meu! Consegui,